Fala galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo sobre escoliose, dessa série de vídeos que a gente está gravando sobre escoliose. Estou falando aqui da Clínica Harmony, meu nome é Douglas Ora, para quem não me conhece, sou quiropraxista e revisando um pouquinho sobre a última aula, nós classificamos alguns tipos principais aí de escoliose, né? Segundo a Sociedade de Pesquisa em escoliose neuromuscular, a idiopática, a congênita e a escoliose degenerativa. Lembrando sempre que a escoliose ela é uma patologia que envolve a coluna biomecanicamente tridimensionalmente, eu faria um parêntese aí sobre a escoliose degenerativa para que nós, quiropraxistas, prestemos atenção sobre isso. Recentemente eu postei aí no grupo um artigo que correlacionava a perda da lordose lombar fisiológica com uma maior possibilidade, assim foi a minha interpretação desse artigo, né? Com uma maior possibilidade de desenvolver a escoliose degenerativa, ou seja, à medida que eu perco a lordose lombar, eu aumento a minha possibilidade de ter a escoliose. Começa ali com alterações no plano sagital. Não vamos pensar em escoliose, gente, só em ângulo de Cobb, não vamos pensar nela só no plano coronal. Muitas vezes a gente pode ter o gatilho biomecânico do início de um desvio lateral com alterações do plano sagital, beleza? Então, vamos sempre buscar aí prestar atenção na lordose lombar dos nossos pacientes para evitar a diminuição da estabilidade e com isso a maior incidência da escoliose, certo? No adulto, a escoliose degenerativa. Da mesma forma, já falamos em um outro vídeo que o adolescente ou a criança muitas vezes começa com a escoliose idiopática também com alterações no plano sagital, não com alterações no plano frontal. A criança pode perder gradativamente a sua cifose torácica antes de desenvolver o colapso, né, no plano coronal, a um colapso lateral, né, um desvio no plano frontal. Então, prestar atenção nos nossos pacientes também jovens, as crianças que vêm ao consultório, se você está notando que a criança está com retificação na dorsal, possivelmente ela tem um maior risco, ela pode estar já desenvolvendo a escoliose por estar retificando a cifose torácica. Gente, basicamente essas alterações no plano sagital não são difíceis de entender, não. Se você prestar atenção no teste de Adams, o que a gente faz é flexionar o paciente, né? Porque usualmente, gente, quando a gente flexiona o paciente biomecanicamente, a gente diminui a estabilidade. E essa diminuição da estabilidade, porque a gente reduz o acoplamento das facetas, né? Faz ali uma coaptação mais aberta, e isso possibilita uma maior rotação axial da vértebra. Então, é sabido que, de fato, eu modificar o comportamento do equilíbrio sagital, eu posso ter uma redução dos níveis de estabilidade e, consequentemente, favorecer a formação de curvas no plano frontal. Também fazendo um parêntese aí sobre esse tema, abrindo mais um parêntese sobre esse tema, pensar se seria interessante nós tratarmos os nossos pacientes adultos com escoliose degenerativa com técnicas que envolvessem flexão de tronco, como por exemplo flexion distraction, que se propõe a tração axial, do qual eu defendo firmemente a tração axial para a escoliose, mas com a flexão da mesa eu também posso reduzir a lordose lombar fisiológica. Então faria esse parêntese, né? Na minha clínica pessoalmente eu não utilizaria flexão em hipótese nenhuma para tratar escoliose. Tração axial sim, se você tem uma maca que consegue fazer tração axial sem flexão, ótimo, ou se você consegue fazer flexão especificamente do quadril para tracionar a lombar, talvez. Eu pessoalmente sempre vejo que quando eu flexiono a maca de tração, mesmo a minha maca tendo também tração axial, só vertical, eu acabo fazendo também rotação e acabo diminuindo a lordose lombar. Enfim, fica esse parâmetro, fica essa dica, esse parêntese dessa dica clínica, e aí eu falo que é uma opinião pessoal, né? Eu não acredito que seja positivo para o paciente tratar escoliose utilizando flexão, mas aí é uma reflexão pessoal minha de acordo com o entendimento biomecânico que eu tenho. Hoje nesse vídeo eu separei algumas palavrinhas aqui que a gente vê nos relatórios aí de escoliose o tempo todo, né, galera? E às vezes a gente pode se confundir um pouco, então pegar essa terminologia aí, dar uma lida para vocês aqui nas palavras mais encontradas e como também vocês devem o tipo de palavra utilizada aí para se comunicar com os outros profissionais, né? Principalmente com o cirurgião, né? Que é quem a gente lida em casos de escoliose progressiva, a gente está o tempo todo lidando ali com o ortopedista cirurgião. Então tem a curva maior
maior, que basicamente é a curva a maior estruturada, né? Tem a curva menor, é sempre a curva menor, e um parêntese, uma observação sobre a curva menor é que ela é invariavelmente mais flexível. E a gente sabe que nível de flexibilidade está relacionado à progressão de curvatura. Então, fica esse parêntese aí da curva menor sempre como uma curva mais flexível, tá? Não significa que a curva maior ou menor, uma tem que estar em cima, uma tem que estar embaixo, simplesmente a gente está falando da magnitude da curvatura. E se eu tiver duas curvaturas com a mesma magnitude ou com uma distância de graus ali de 2, 3 graus no máximo, eu posso falar em dupla curva maior, tá? Eu uso essa terminologia, tá? Fica esse parêntese aí também. Escoliose progressiva, quando ela aumenta mais de 5 graus no ângulo de Cobb, né, por ano, e escoliose não progressiva, logicamente, quando não alcança 5 graus por ano, a gente não chama de escoliose progressiva. Se ela aumentar 1 grau, 2, 3, ela ainda assim não é considerada uma escoliose progressiva. Claro que a gente precisa guardar os exames do paciente, eu sempre tiro foto, guardo no meu arquivo, guardo os exames também, para que a gente faça esse acompanhamento, porque é um acompanhamento de longo prazo, né? Um acompanhamento mais de perto, quando a gente está falando ali de adolescentes ou crianças, e um acompanhamento mais espaçado quando a gente está falando de adultos, né? Ou idosos com escoliose. A gente pode ter a cifoescoliose, pode ter a lordoescoliose quando é associada a cifose ou quando é associada à lordose. Curvatura apical, ou seja, quando o desvio no plano frontal, dependendo da região, pode desenvolver no plano sagital uma alteração em lordose ou uma alteração em cifose. E a última palavra que eu separei aqui foi vértebra apical, que seria a vértebra mais lateralizada no plano frontal. Essa coisa da vértebra apical é interessante para a gente descrever onde estão as curvaturas. Eu posso ter uma escoliose lombar, se a vértebra apical estiver ali entre L1 e L5. Eu posso ter uma escoliose lombotorácica, se a curvatura apical for entre L1 e T12 ali. Eu posso ter uma escoliose dorsal, se for entre T1 e T12. Então eu vou usar essa curvatura, essa vértebra apical, para descrever a localização dessa curvatura. Douglas, é importante descrever a localização da curvatura, super importante, porque a localização da vértebra apical tem relação com fatores de progressão. Eu sei, por exemplo, que uma escoliose tóraco-lombar tende a ser mais progressiva do que uma escoliose lombar, entendeu? Então é interessante também a gente descrever a localização da vértebra apical, para a gente ter uma ideia e cruzar isso com fatores de progressão. Eu acrescentaria aí, gente, obliquidade pélvica. Eu coloco isso quando tem dismetria ou quando a gente sente que a pelvis não está nivelada. Como eu trabalho com palmilha, também eu acrescentaria aí a obliquidade pélvica e acrescentaria escoliose compensada ou descompensada. Esse é um tema que a gente pode abordar um pouco mais, é um tema mais relacionado aí à própria engenharia da coluna mesmo, né? Mas basicamente quando o sacro não está alinhado com o crânio, a gente fala em escoliose descompensada. E na CVP a gente usa ajustes espelho para compensar esse paciente, e na CVP nós também entendemos que o paciente pode ser mais sintomático se a escoliose for descompensada, ou seja, se o sacro não estiver alinhado com o crânio. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo chato falando da equação de Euler pronuncia, e aí a gente vai ver esse tipo de flambagem, mas isso aí é física, né? Vai ver na equação de Euler. Vou ver se eu faço um videozinho rápido sobre isso para não ficar muito chato, que ele é mais de física. Tá bom, galera? Esse foi o vídeo de hoje, espero ter acrescentado aí. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Um abraço.